Bom dia a todos, muito obrigada. É um prazer enorme fazer parte aí, enfim, desse evento de inteligência de mercado. Eu vou contar um pouquinho para vocês de como funcionou a experiência da federação aqui, como é que foi o nosso processo de transformação mesmo e de conexão mais próxima com o torcedor, a gente levar um produto, enfim, de melhor qualidade, de mais abrangência. Então, eu vou passar aí minha apresentação para vocês e no final, se alguém tiver alguma dúvida, a gente bate um papinho, tá ótimo? Obrigada. Vamos lá. Então, acho que trazendo um pouco do cenário que a gente começou a perceber e a estudar, foi uma questão de uma reviravolta mesmo ali no mercado publicitário. Lá atrás, em 2009, a gente via uma centralização e mesmo as características assim dos meios de publicidade em que o dinheiro de mídia, né, era investido. Então, a gente tinha ali o Grupo Globo, o Grupo Record e o SBT. Então, era um sistema bem tradicional de publicidade. Agora, com o passar do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia e tudo mais, a gente vem percebendo uma variação nessa receita publicitária e que os veículos não tradicionais, né, têm ganhado um espaço muito grande. Então, a gente sabe que aí Google, Facebook, enfim, tem ganhado espaço e tem começado a competir de igual para igual com os veículos tradicionais. Vou chamar de não tradicionais, tradicionais para ficar mais fácil. Um outro cenário que a gente também começou a perceber e analisar foi que a TV paga, ela vinha perdendo assinantes, ela ainda continua muito grande, né? Enfim, forte, mas ela vem perdendo assinantes, ela tem que reinventar também o seu próprio negócio, e a gente vê a banda larga e aplicativos de streaming ganhando uma força muito grande. Então, acho que o Netflix aí é o grande case, né? Que a gente tem do mercado, e ele fomentou com que as outras grandes empresas de entretenimento também começassem a se mexer. Então, a gente viu a Disney criando o Disney Plus, Star Plus, o Warner com HBO Max. Então, a gente começou a ver uma grande mudança do mercado para também ir para esse segmento de streaming. E acho que aqui, enfim, trazendo um pouquinho mais de detalhamento sobre o Netflix, ele, em pouquíssimo tempo, né, em 5 anos aí que ele teve um boom, ele ganhou a liderança ali do número de assinantes se comparado a qualquer outra TV por assinatura. Então, Netflix, sem dúvidas, é um case, e é um case que fomenta muito o mercado e que faz todo mundo ficar atento a esse universo. Aí eu trouxe aqui alguns cases para vocês e alguns insights também que foram importantes no nosso processo de construção do nosso novo modelo de negócio. Então, tem essa frase aqui, enfim, esse pensamento do Bob Iger, que é muito importante porque ele mostra que aonde o consumidor está indo é onde a gente tem que estar indo também. Então, não importa a gente ter um planejamento, a gente ter uma estratégia aqui de médio, curto e longo prazo, se não tem o consumidor como centro. Então, aonde o consumidor está indo é aonde a gente vai também. Então, independente da federação ser uma instituição que ela organiza competições esportivas, né? Então, a gente tem o Paulistão, a Copinha, o Paulistão Feminino, todas as competições de base, a gente começou também a prestar atenção de como a gente poderia entregar o melhor produto para os nossos torcedores, né? Não vou nem falar consumidores, vou falar torcedores. Então, a gente começou a se atentar mesmo para onde eles estavam indo, o que eles queriam, qual era a forma como eles consumiam, para que a gente pudesse trazer um produto de melhor qualidade e se diferenciar aí no mercado. Acho que um outro insight também, um outro pensamento que é muito importante para a gente é como a NBA trabalha. Então, a NBA, além dela ser uma liga esportiva, ela é uma grande produtora de conteúdo, né? Então, a NBA, que é uma liga americana, ela não fica restrita só aos Estados Unidos. Ela começou também a ganhar uma expansão e hoje em dia ela tem conteúdos e interações com o mundo todo. É um produto global. Então, além de entregar o produto ali, né, um entretenimento, show, que é um jogo de basquete, ela consegue também entregar uma variação de conteúdo que que foi sendo disseminada, né, ao longo do mundo todo.
Um case super bacana também que a gente sempre pega como referência é o case da NFL. A NFL, ela, enfim, tem jogo a semana inteira, né? Ela tem um calendário bem robusto, assim como a gente aqui no futebol brasileiro também. E para começar a tentar trazer um pouco mais de receita, valorizar o seu produto e melhorar a distribuição, ela criou os produtos de acordo com os dias da semana que ele acontece ou o horário que ele acontece. Então tem o Thursday Night, o Football Sunday, o Sunday Night Football e o Monday Night Football. E aí, de acordo com o produto dela, ela foi negociando uma distribuição para cada veículo. Então, ela tem tanto distribuição em plataformas tradicionais, como a NBC, a ESPN, a Fox, mas ela também começou a diversificar para plataformas digitais. Então, o Thursday Night, acho que ele é o principal case aqui dentro desse calendário de NFL. O Thursday Night ele era transmitido pelo Twitter, né, no formato digital. Ele teve uma renegociação com o Twitter, ele conseguiu melhorar a valoração do produto, e depois veio a Amazon e ainda melhorou mais ainda a valoração, conseguiu trazer uma contraproposta ali, e hoje é um produto que passa no Prime Video. Então, acho que ao longo dos anos, não foi uma virada de chave de uma hora para outra, ao longo dos anos a NFL ela foi construindo e aumentando a valorização dos seus produtos. Então, isso também acho que é um formato que a gente consegue ver, aí já entrando no universo do futebol, dentro do que a Conmebol fez com a Libertadores. Então, antigamente era bem centralizado, era Globo e Sport TV, há uns anos atrás. Depois ela vendeu parte dos direitos para a Fox. Continuava então Fox, Globo e Sport TV, com alguns jogos de acordo com os dias da semana e tudo mais. E no último ano ela reformulou toda, nos últimos anos, na verdade, ela reformulou toda a sua estratégia, fazendo mais ou menos como a NFL está fazendo. Então, de acordo com o dia da semana, o jogo é transmitido em uma plataforma, né, em um canal, em um parceiro. Então, ela aumentou a sua diversificação, ela consegue atingir muito mais pessoas. Então, os jogos de quarta-feira passaram a ser no SBT, terça e quarta ali, dependendo do sorteio, né, da escolha, é na Fox. Tem o Comebol TV, então eles também criaram um produto próprio, né, um produto pago, que aqui no Brasil é distribuído em parceria com a Sky e com a Claro. Então, os jogos de terça e quarta, ou você vê na Fox ou você vê na Comebol TV. Então, isso já impulsiona o torcedor a também pagar ali para assistir o jogo e gerar mais receita automaticamente. E os jogos de quinta-feira no Facebook é um formato TV aberta, né? E qualquer um que entrar no Facebook pode assistir ao jogo. Então, ele consegue aumentar também, além da receita, ele aumenta a distribuição das suas partidas. Aí, saindo um pouco desse universo aí dos cases, de como as outras ligas trabalham, a gente entra um pouco no universo da federação. Eu não sei se é do conhecimento de todos vocês, mas a federação tem esse calendário aí super completo ao longo de todo o ano, com mais de 4 mil jogos, são 42 semanas de futebol, né? Então a gente tem a Copinha começando o ano, isso aí num ano tradicional, né? Esses anos de pandemia está tendo uma certa variação. Mas pensando no ano tradicional, a gente começa o ano com a Copinha, que é um campeonato de base que envolve times do Brasil inteiro. A gente depois tem o Paulistão, que é, enfim, nossa primeira divisão aí. Tem o A2, tem o A3, tem o feminino, tem todas as categorias de base mais do meio do ano para o final do ano. Então, são muitos jogos. E lá atrás, em 2015, a gente tinha basicamente a transmissão de alguns jogos da Copinha na TV, alguns jogos do Paulistão, o resto era Pay TV. Então, a gente tinha, desses 4 mil jogos, a gente passava quase nada na televisão. O torcedor ele não tinha acesso ao nosso conteúdo. Então, lá em 2015, a gente tinha, para as principais competições, né, que é o Paulistão e o Paulistão A2, Globo e Sport TV, basicamente, bem centralizado. A Copinha ainda passava um jogo ou outro ali na ESPN também. E os demais campeonatos estavam focados na Rede Vida, mas com uma grade bem pequenininha. A gente não tinha uma distribuição muito grande. E aí a gente começou a perceber que a gente precisava diversificar a nossa distribuição e a gente precisava entregar mais coisa, mais produto, mais jogos para os nossos torcedores.
Então, o primeiro passo da federação foi a gente virar um pouco para o lado digital e começar as nossas transmissões da maioria dos jogos nesse universo digital. Então, lá em 2016, a gente começou a fazer uma parceria com a Eleven. Então, alguns jogos desses campeonatos começaram a passar na Eleven. Depois de 2017, 2018, a gente trouxe uma parceria nova também com o Facebook Watch. Então, a gente conseguiu manteve ainda Eleven, né, e trouxe o Facebook Watch para complementar essa entrega. Em 2019, a gente teve uma parceria super bacana com o DAZN para transmitir o Paulista Sub-20. Então, sempre mantendo os parceiros antigos, mas trazendo parceiros novos para começar a fomentar e começar a dar mais visibilidade para os nossos produtos. E aí, para 2022, a gente, não sei se todo mundo viu na mídia, enfim, na imprensa, a gente assinou contrato com o YouTube, então a gente já tem uma série de jogos garantidos no YouTube, de uma forma aberta para quem quiser assistir. Então, a gente acredita que daqui para frente, além desses meios digitais, a gente vai conseguir dar muito mais visibilidade para os nossos torcedores com esse combo de plataformas, né? Não só o digital, não só o streaming, nem a TV tradicional. Então, vai ser um pacotão que o torcedor vai poder escolher aonde ele quer assistir. Acho que um dado super bacana também para trazer para vocês, não sei se todos vocês conhecem ou não, no início desse ano, também nesse formato de transição e de começar a produzir nosso próprio conteúdo, começar a produzir nossos próprios jogos e tudo mais, a federação lançou uma plataforma própria de OTT, que é o Paulistão Play. Ele é uma plataforma gratuita, vocês podem baixar, enfim, nas stores aí dos seus celulares. Em 6 meses, a gente já tem mais de 70 mil cadastrados. A gente já passou mais de 250 jogos, então a gente teve jogos do A2, jogos do A3, a gente tem jogos do feminino, a gente vai ter jogos da Copinha, a gente tem jogos do Sub-20, a gente tem jogos da segunda divisão. Então, a gente tem futebol paulista ali rolando o ano inteiro dentro do Paulistão Play. E a gente já chegou a mais de 2.000 visualizações também, somando ali todo esse universo de jogos. Então, é uma plataforma que nos dá a possibilidade de levar mais conteúdo ao torcedor. É uma nova plataforma para a gente gerar receita também, porque a gente consegue fazer entregas comerciais dentro dela. Então, é uma plataforma que vai caminhando junto com a gente nesse novo formato aí de venda de direitos. Aí, trazendo para vocês aqui um comparativo, é legal aqui a gente parar para pensar, porque em 2015 a gente tinha 3.700 e poucos jogos rolando no ano, né? A gente não tinha nenhum jogo sendo transmitido nas mídias digitais, então era bem centralizado em TV mesmo, TV por assinatura também. A gente tinha só 5 campeonatos sendo transmitidos de todos aqueles campeonatos que eu mostrei para vocês no calendário, 264 jogos transmitidos em mídias tradicionais, o que significava somente 7% dos jogos. Em 2020, vocês podem ver que o número de jogos é menor. Por que ele é menor? Porque foi o ano da pandemia. Então, muitos campeonatos nossos não aconteceram. E mesmo assim, a gente conseguiu transmitir muito mais jogos, né? A gente saiu de 0 para 813 jogos transmitidos em mídias digitais. A gente conseguiu transmitir 9% dos campeonatos, 9 campeonatos, que foram os campeonatos que aconteceram ano passado, e a gente teve 265 jogos transmitidos em mídias tradicionais, que equivale a 100% dos jogos. Então, a gente tinha, ou a gente estava na TV tradicional, ou a gente estava no digital. Então, a gente teve cobertura 100% dos nossos jogos. Foram menos jogos por conta da pandemia, mas foi uma evolução muito grande no que diz respeito à transmissão desse conteúdo. E aqui, diferente daquele slide de 2015, a gente consegue ver uma evolução na diversificação de parceiros de distribuição que a gente tem. Então, lá atrás, como eu mostrei para vocês, era Globo, Sport TV e ESPN ali só para a Copinha. Desde 2009, a gente vem ganhando corpo e a gente vem ganhando uma diversificação nesses parceiros. Então, dentro desse slide aqui, a gente consegue ver que a gente saiu de um formato que era muito concentrado em TV por assinatura,
e a gente foi evoluindo para um formato bem mais híbrido, que envolve TV por assinatura, mas também envolve o universo digital que vem ganhando muito, muito espaço. E para todas essas produções, para todas essas entregas digitais, nossas produções são próprias. Então é muito bacana porque a gente também consegue entregar um produto bem diferenciado do ponto de vista comercial. A gente consegue fazer muito mais entregas do que a gente consegue fazer numa TV tradicional, por exemplo. Tem um case aqui para vocês da Copinha, mais detalhado, né? Eu já falei de alguns outros exemplos, mas acho que esse case da Copinha ele é bem legal. Lá em 2015, quando a gente começou a falar, a gente transmitia 76% dos jogos, né? Então, isso era 40% da competição transmitida. E se você olhar ali quais são os parceiros, a gente está falando de Globo, Rede Vida, Sport TV e ESPN. Bem tradicional, bem focado em televisão. E a gente foi evoluindo isso ao longo dos anos. Em 2019, a gente teve 231 jogos transmitidos. E aí a gente tem 90% da competição coberta, né? 74 partidas na TV e 157 no streaming. Então você vê a força do streaming para uma competição aí que é de tiro curto, né? Que a gente chama, é uma competição que começa dia 2 de janeiro, que termina dia 25 de janeiro, que envolve cento e tantos times, 260 jogos mais ou menos. Então a gente é uma correria danada e através do streaming a gente consegue levar isso para o Brasil inteiro. Em 2020, que foi o último ano que ela aconteceu, porque esse ano ela não aconteceu por conta da pandemia, a gente já conseguiu transmitir 100% dos jogos, a gente aumentou o número de partidas na TV e a gente também conseguiu manter ali o número de jogos no streaming e diversificar essas plataformas. A gente saiu só do Maicujo, trouxe o Facebook como um parceiro bem estratégico ali para 2020, e para 2022 a gente vai ter com certeza 100% da competição transmitida e garantindo essa diversificação. Então a gente tem Globo, a gente tem Sport TV, a gente tem o YouTube, né, como nosso parceiro aí para o ano. A gente tem a Eleven, que faz os nossos jogos também para o Paulistão Play, e a gente tem os jogos no Paulistão Play. Então, aonde o torcedor quiser, como ele quiser e quando ele quiser, ele vai conseguir assistir a Copinha, que é o nosso primeiro campeonato aí do ano. Aí, complementando um pouco também desse universo de digital e do streaming, a gente não poderia só trabalhar nas nossas plataformas, a gente não poderia só entregar o nosso produto em outras plataformas se a gente não tivesse um contato direto com o torcedor nas nossas redes proprietárias. Então, a gente lá atrás tinha um único perfil, independente de qual fosse a rede social, né? Enfim, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E a gente percebeu que a gente tinha públicos muito diferentes e que a gente precisava segmentar um pouco mais essa comunicação. Então, a gente fez uma viradinha de chave e a gente criou 3 perfis separados para as nossas principais competições. Então, Paulistão, Copinha e o Paulistão Feminino. Então, no Paulistão, a gente conversa sobre o Paulistão principal, mas a gente também conversa sobre os outros campeonatos de base, né? Então, a gente fala da segunda divisão, a gente fala do A2, a gente fala do A3, a gente fala do Sub-20. Então, ele é como se fosse o grande guarda-chuva aí dessa comunicação. Copinha, a gente foca 100% no nosso campeonato de base, na revelação dos atletas, na oportunidade que esse campeonato dá para os times participarem, e a estreia, né, da molecada ali jogando na base e tudo mais. E o Paulistão Feminino, que eu acho que é o grande case aqui da nossa rede social, que teve um crescimento absurdo. Acho que de uns tempos para cá, o foco para o esporte feminino, principalmente para o futebol feminino, tem ganhado aí os holofotes, então a gente consegue criar conteúdos super personalizados para esse público. Esse ano, para o Paulistão Feminino, foi o primeiro ano que a gente fez um Media Day, então isso é uma exclusividade, nunca aconteceu com nenhum time feminino para nenhum campeonato nacional. Então a gente fez um Media Day com todos os times, com os 12 times que estão participando da competição. O compartilhamento desse conteúdo e o que esse conteúdo, o que esses dias, né, com as atletas conseguiu trazer para a gente foi tipo incrível, assim. O crescimento foi absurdo, tanto do ponto de vista de engajamento quanto do ponto de vista de número de seguidores também.
Alguns outros dados das nossas redes sociais que também são super bacanas, acho que para conectar um pouco com isso. Não adianta você distribuir bem, você estar em contato, o jogo ser transmitido para o torcedor, se você não conversa com ele no dia a dia, né? Então, aí, pegando dados da semana, né, entre as duas finais do Paulistão, que aconteceram ali no final de maio, a gente teve 578 mil interações, e isso supera as finais nacionais. Então, a gente pega uma final estadual com dois grandes times, né, com São Paulo e com Palmeiras, mas o número de interações foi maior do que quando a gente teve finais também nacionais, que foi da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Então, você vê uma relevância de um estado sendo muito superior a produtos de nível nacional, tá? E também com grandes times competindo. E o recorde de engajamento também superou o perfil das outras competições. Então, nessa semana aí, entre as duas finais, que foi do dia 19 a 25 de maio, a gente teve 1,4 milhões de interações nos nossos perfis. E se você pegar períodos similares das finais das competições, a gente tem aí uma grande diferença até para a Libertadores, que é um produto também mundial, né? Vamos chamar assim, já que envolve aí América do Sul e tudo mais. E aí, acho que para fechar para vocês, não sei se todos vocês têm conhecimento disso ou não, a gente fechou então a nossa primeira plataforma de transmissão para o Paulistão do ano que vem e para as demais competições do ano que vem foi fechada com o YouTube. Então a gente anunciou isso há uns meses atrás. E na semana passada a gente anunciou também a nossa parceria com a Record. Então a gente fechou um contrato com a Record para ser o nosso parceiro de TV aberta. A gente vai continuar diversificando os nossos canais. Só com esses dois parceiros, a gente sai de um modelo ali que a gente conseguia transmitir normalmente 14, 15 jogos abertos, né, que era especificamente na Globo, que é a nossa antiga parceira, para a gente passar a transmitir 32 jogos abertos. Então, sem dúvidas, o nosso alcance vai ser muito maior, a gente vai conseguir gerar uma receita muito maior, a nossa distribuição vai ser muito mais diversificada, a gente vai estar muito mais em contato com o torcedor, a gente, por ter uma produção própria, então, para todas as competições, a partir do Paulistão do ano que vem, a produção vai ser própria da federação. Então, além de um organizador de eventos, um organizador de campeonatos, a gente também vai ser um produtor e distribuidor de conteúdo. A gente vai conseguir fazer uma entrega muito, muito mais completa para os nossos parceiros comerciais, para o nosso torcedor. Não vai ter muito aquela história de pré-jogo, pós-jogo, tem que cortar logo o sinal, volta o sinal. Então, a gente está tendo a certeza que a partir do ano que vem a gente vai entregar um produto ainda melhor para os nossos torcedores, tá bom? Espero que eu tenha trazido alguns dados bacanas, alguns dados relevantes para vocês, que vocês tenham gostado. Eu encerro por aqui, para também não passar muito do tempo. Então, queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta. Legal, Larissa, eu estou com algumas perguntas para você aqui, vou começar com duas delas. O Vinícius Ferreira, ele está perguntando para a gente o seguinte: a federação conseguiu monetizar o quanto a visibilidade tornou possível uma venda maior de patrocínios aos clubes e com valores superiores? Sim, a gente tem sempre uma análise, a gente consegue, tudo que a federação capta, né, para os campeonatos, ela faz o rateio ali com os clubes. Então, a gente, através da construção desses nossos produtos, dessa nossa variação de plataformas, a gente conseguiu aumentar a monetização e levar mais receita para os clubes. Então, isso, sem dúvidas, foi um ponto bem, bem perceptível aqui na nossa jornada, né? Falando de novo, não foi uma construção de curto prazo, não foi de um ano para o outro, foi realmente uma evolução nesse quadro de distribuição e de levar as transmissões para os torcedores de uma forma mais diferente, mas a gente conseguiu acompanhar, junto com o crescimento das nossas plataformas, a gente conseguiu acompanhar e evoluir uma monetização maior também para os clubes. Larissa, como que foi feita, né, ou quais os principais critérios aí, se você pode dizer para a gente, de escolha de quais serão os parceiros e qual é o campeonato que vai para qual parceiro, o que vocês levam em conta nisso? Tá.
eu não participei diretamente da concorrência, né? Para definir quais eram os parceiros agora do futuro, mas acho que falando muito do que a gente preza de uma forma geral, a gente quer parceiros que estejam do nosso lado para entregar um melhor produto. Eu não quero um parceiro que me crie uma barreira, não estou nem dizendo uma barreira comercial, tá? Mas às vezes assim, a gente vai ter um prêmio para algum ex-atleta no pré-jogo. E isso é muito bacana mostrar, porque você está gerando conteúdo sobre o campeonato. E tem alguns parceiros que acabam embarreirando por conta de grade e tudo mais. Então, assim, a gente preza por parceiros que queiram fazer acontecer junto com a gente, né? Não é porque somos uma federação super antiga e tudo mais que a gente não quer fazer coisa nova, a gente não quer fazer coisa disruptiva. Então, quanto mais a gente puder produzir e pensar e entregar, para a gente melhor. Então, a gente precisa de parceiros que sejam disruptivos como a gente. Legal. E aí, falando então, né, nessa questão de entregar coisas novas, um olhar. Tem uma outra pergunta aqui sobre um olhar de vocês para o protagonista, para o atleta. Se vocês chegaram a falar com os atletas, entender um pouquinho qual que é a expectativa deles com relação à federação, como que eles enxergariam essa distribuição toda. Aqui o Vinícius ainda coloca, né? Se a federação realizou, por exemplo, um mapa de empatia, pois escutamos que o calendário brasileiro é bem crítico, no sentido de que eles não conseguem participar de todos os jogos, por exemplo. Vocês chegaram a ouvir o atleta dentro desse processo? Sim, a gente tem um contato muito próximo com os clubes, né? Então, não falando só da área de marketing, falando da federação como um todo. A gente tem diversos setores, diversas áreas aqui dentro que têm contato direto com os clubes. E pelos clubes a gente consegue ter contato com os atletas também. Então, não é nada impositivo da federação. Então, sempre para a realização de uma competição, por exemplo, a gente tem reuniões de conselho, a gente tem um canal de comunicação muito aberto com o clube, com atletas, para garantir o mínimo ali, acho que de transparência, sabe? É muito importante que eles conheçam o nosso trabalho, a gente conheça o trabalho deles, o que seja o dia a dia de um clube, porque a gente sabe que também não é fácil, como você falou, o calendário brasileiro de futebol é uma loucura. Então, o nosso contato, o nosso canal de comunicação com eles é 100% transparente, 100% aberto. Então, a gente tem, enfim, do ponto de vista de marketing, né? A gente tem comissão de marketing com os representantes de marketing dos clubes, o time de competições e operações está sempre em contato com a parte técnica dos clubes também. Nosso presidente está sempre em contato com o presidente dos clubes. Então, a gente tem diversos pontos de ligação com os clubes que garantem, acho que essa força que o futebol paulista representa aí nacionalmente. Legal. Tem mais perguntas aqui, Larissa. A precificação está baseada em valor entregue ao torcedor? Fica claro a possibilidade de acesso, mas fica mais caro se o torcedor quiser acompanhar os jogos? Não. A gente tem tentado criar uma forma bem, acho que bem abrangente ali para o torcedor acompanhar os jogos. Então, assim, hoje, foi aquilo que eu falei, a gente saiu de 14 jogos transmitidos em veículos abertos, né? Vamos chamar assim, porque o YouTube ele é aberto, mas ele é digital, para 32 jogos que vão ser transmitidos dentro do campeonato ali, do primeiro campeonato, né? Que é o Paulistão, de uma forma 100% gratuita. Então, além de ter a TV aberta, além de ter o YouTube agora como nosso parceiro, a gente também tem o Paulistão Play, que continua sendo uma plataforma gratuita para o torcedor. Então, assim, quanto mais a gente puder levar para o torcedor os nossos campeonatos de uma forma gratuita, para a gente melhor, e a gente monetiza isso de outras formas, não através do pagamento do torcedor. Legal. Falando em torcedor, em consumidor ainda, olha só. A federação conseguiu verificar uma mudança de perfil de consumidor após a diversificação das plataformas de transmissão? Tem algum insight para compartilhar com a gente nesse sentido? Legal. A gente tem dados assim para TV, né, para transmissão 100% de mídia tradicional, a gente tem dados do Ibope Repucom, e para as nossas plataformas digitais, que hoje Eleven e Paulistão Play, e no futuro a gente vai ter o YouTube,
a gente também tem, enfim, relatórios, a gente consegue puxar dashboard, comparativos de audiência e tudo mais. E aí, sem dúvidas, a gente percebe que uma TV, principalmente Pay TV hoje em dia, ela é muito mais para pessoas ali 35 mais. Né? A gente fala com um público que já acompanha o Paulistão aí há muito mais tempo. Quando a gente começa a falar com redes sociais, e principalmente nossas plataformas digitais, a gente vê que o nosso público ele é bem mais novo. E o que é legal é que a gente acha que é como se fosse uma revitalização também do futebol paulista, né? Então, a gente, através dessa diversificação, a gente consegue falar com a molecada que está começando a assistir futebol, que está começando a se interessar pelo campeonato, que está vendo esses grandes atletas virem jogar aqui e tudo mais, e continua falando com um cara que já tem, sei lá, filho, neto, e que gosta de levar isso para ele, que senta na TV, na frente da TV no domingo para assistir. Então, assim, sem dúvida, a gente consegue atender públicos bem diferentes e o grande objetivo da gente com essa diversificação e produção própria é que a gente consiga também usar a linguagem que essas pessoas falem, né? Então, talvez uma transmissão no YouTube, ela vai ter uma linguagem muito mais informal e muito mais descolada do que uma transmissão vai ter na Record. Então, você consegue realmente oferecer para o torcedor ali, para o consumidor, um produto 100% personalizado.